E então, depois de finalmente a gente ter pegado aquela molécula de lactato, ter transformado ela num grupo acila e começar a fazer reações de arranque de átomos de carbono e a partir dessa quebra dos carbonos capturar essa energia liberada e prendê-la a esses aceptores de elétrons, no final do ciclo do ácido cítrico, a gente vai ter um pequeno saldo correspondente a só 2 ATPs, o que realmente confirma aquilo que eu falei, que o principal objetivo desse momento aqui do ciclo do ácido cítrico ainda não é a produção de ATP, porque só tem 2 ATPs aqui de saldo, e, em termos mais práticos possíveis, o que realmente acabou pesando em todo esse processo é a produção dos aceptores de elétrons, tanto a nicotinamida adenina dinucleotídeo quanto a flavina. Peraí, é flavina mesmo? Isso, é flavina. Esses dois aceptores de elétrons, ao final do ciclo do ácido cítrico, são produzidos em uma quantidade considerável, como vocês veem aqui, 6 NADs e 2 FADH2, porque, como nós falávamos anteriormente, a maior parte da energia liberada no arranque daqueles átomos de carbono ao longo do ciclo todo foi captada por esses caras aqui. E é a partir da energia que eles estão segurando que o processo de produção de ATP em massa vai começar. Ah, tem outra coisa, né? Não tão necessário de explicação, mas a gente produz esse total aqui de gás carbônico, que inclusive, se vocês ainda não sacaram, esse CO2 aqui é o CO2 que a gente coloca para fora quando respira, né? Então, é muito comum a gente acreditar que por inspirar oxigênio e expirar gás carbônico, a gente acredita que, na verdade, o O2 ganha um carbono e vira CO2, mas na verdade não. O CO2 que a gente respira é da quebra da molécula da glicose, da quebra daquele lactato lá, daquela acetilcoenzima, daquele oxalacetato com o acetil que vira o isocitrato, né? Então, ele não tem nada a ver a priori com o próprio oxigênio. E aí nós finalmente chegamos, meus queridos amigos, no momento que todos estávamos esperando, o momento que a casa vai cair. Nós chegamos agora no último momento, no momento chamado de fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, acho que no ensino médio a gente vê isso como cadeia respiratória, ela é o processo mais vantajoso, porque é ela que vai conseguir se apropriar de toda a energia que foi acumulada lá na glicólise, lá no ciclo do ácido cítrico, e liberar ela agora para produzir em massa montantes e montantes de ATP. Então, o que acontece aqui nessa faixa azul é um espaço. Essa parte aqui de dentro é o que a gente chama de porção interna da mitocôndria. Aqui tem o citoplasma, aqui tem uma membrana mitocondrial externa, depois dessa membrana tem um espaço aqui dentro, e aqui tem uma membrana mitocondrial interna e o interior da mitocôndria. Entendeu? Se localizaram? Eu espero que sim, hein? E o que vai acontecer aqui de tão importante é isso que está representado aqui, ó. Esses elétrons de alta energia que essa imagem coloca são justamente os elétrons que estão associados a hidrogênios dos aceptores, olha só. Então, uma vez terminado o ciclo do ácido cítrico, esses elétrons de alta energia, eles se desassociam dos aceptores NADH e FADH2. Quando essa desassociação ocorre, eles voltam para o seu estado oxidado. O NADH volta a ser só um NAD+, enquanto o FADH2 volta a ser só um FAD+. Eles voltam para os seus estados reduzidos, como aqui mostra, e eles retornam para
o processo de respiração celular, eles voltam para a glicólise para serem reduzidos de novo com mais elétrons e hidrogênios que estão sendo liberados da quebra de uma outra molécula de glicose e voltam para o ciclo do ácido cítrico, onde um citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato está sendo quebrado também, liberando elétrons e hidrogênios. Então, o que sobra aqui para a gente, né, já que o ciclo do ácido cítrico acontece aqui na matriz mitocondrial, quando esses aceptores se desassociam dos seus elétrons, esses elétrons de alta energia, aqui representados, eles são captados por uma proteína de membrana presente aqui nessa membrana mitocondrial interna. Ela atravessa, né? Ela é um ponto de comunicação entre essa porção interna no espaço intermembrana e essa matriz mitocondrial. Ela é esse ponto de comunicação. E normalmente a gente chama elas de citocromos, né? São proteínas e são ricas principalmente em ferro. Sabe aquele ferro que está presente lá na hemoglobina? É um ferro que está incorporado a uma porfirina, né? Num grupo M, que a gente chama. É exatamente o que vai ter aqui. E esse ferro, presente em abundância nessas proteínas aqui, que nós chamamos de citocromos, eles vão ser um ferro oxidado, digamos assim. Sabe o Fe3+? É um ferro 3+. Lembram da química que aquele maisinho significa que ele está no estado oxidado? E que para ele alcançar a estabilidade basta ele ganhar elétrons, né? É justamente isso. É proposital que o ferro da composição dos citocromos esteja numa espécie química oxidada, porque isso gera a tendência natural dele precisar ganhar elétrons. E o que nós temos aqui é justamente elétrons de alta energia. Então, o que vai acontecer, uma vez que esses aceptores aqui vêm lá de cima do ciclo do ácido cítrico, é que eles liberam os elétrons e hidrogênios. Os hidrogênios vão ficar momentaneamente pairando aqui, né, na matriz mitocondrial, e os elétrons são captados por essa primeira proteína do que nós chamamos de sistema transporte de elétrons, né? Porque eles funcionam como uma cadeia que vai transportar esses elétrons, né? Nesse sentido aqui. E o que ocorre é que esses elétrons de alta energia são captados por essa proteína de membrana aqui, presente nesse sistema transportador de elétrons. Quando ela capta esse elétron aqui, o elétron reduz momentaneamente aquele grupo ferro, cede um pouco de energia, e então o elétron pula para uma outra proteína intermediária, essa bolinha aqui. Quando o elétron pula para essa próxima fase do sistema transportador de elétrons, esse cara aqui, ó, ele recebeu um quantitativo de energia momentaneamente. Por que que ele recebeu essa energia momentaneamente? Porque agora ele vai usar essa energia que ele recebeu do elétron, que agora o elétron pulou para essa próxima parte da cadeia, e essa energia acumulada nesse cara vai servir para que ele bombeie um hidrogênio para dentro do espaço intermembrana. Vocês lembram que eu falei que quando o NADH e o FADH2 eles se desassociam dos elétrons e dos hidrogênios, os elétrons de alta energia estão aqui e os hidrogênios eles ficam momentaneamente dispersos aqui nessa matriz mitocondrial suave. O que vai acontecer é justamente isso. A energia que o elétron deixou aqui, esse cara vai usar para bombear um H+ para dentro. Mas por que eu preciso de energia, meu nobre consagrado? Você me pergunta. É simples, porque aqui nesse espaço intermembrana, naturalmente, já existe uma concentração de H+ muito maior do que aqui fora. Logo, eu tenho uma diferença de concentração, eu tenho um gradiente aqui. Então, naturalmente, o que deveria acontecer é o H+ sair daqui e vir para cá, não o contrário.
Logo, eu estou fazendo um transporte contra o gradiente, por isso eu preciso de energia. Entende? Eu preciso de energia. É por isso que, quando o elétron pula para o próximo estágio dessa cadeia, desse sistema de transportes, a energia que ele deixa aqui é suficiente para bombear esse H+, contra o seu gradiente de concentração. E agora, o que vai acontecer nas outras duas grandes proteínas de membrana é um processo muito semelhante. Os elétrons de alta energia chegam na próxima fase do sistema transportador de elétrons, carregam momentaneamente essa proteína, pulam para a próxima fase e essa energia aqui é usada momentaneamente para bombear esse H+ contra o seu gradiente de concentração. Depois elas chegam na outra proteína do sistema de transporte de elétrons, carregam ela de forma a essa energia ser suficiente para bombear um H+ da matriz para o espaço intermembrana. E aí, no final desse processo, os intermediários, que são essas bolinhas pequenas assim, vamos chamar assim, né? Esses intermediários desse sistema de transporte de elétrons, eles acabam. E esses elétrons, que eram elétrons de alta energia, eles agora saem do sistema transportador. Quando eles saem do sistema transportador, dá para ver aqui, eu não sei se vocês repararam, que no início do processo, essa seta aqui está um vermelho mais escuro. E conforme ela vai caminhando por esse sistema, ela vai clareando. Até que quando ela chega nesse momento aqui, a seta está um bege, mais ou menos. Isso significa que a energia desses elétrons foi sendo deixada aqui conforme eles cruzavam essa rodoviária, né, esse sistema de transporte de elétrons. E quando eles saem aqui, eles já não têm tanta energia, porque a maior parte da energia foi cedida aqui nesses sistemas, nessas proteínas transportadoras, para bombear o H+ para esse espaço intermembrana. E é aí que vem o pulo do gato, meus nobres. Aí que vem o pulo do gato. Porque o que vai acontecer agora é o que vai definir finalmente a produção de ATP que a gente tanto está falando. No final desse processo, a gente tem, nesse espaço intermembrana aqui, uma concentração monstruosa de íons H+ aqui dentro. Monstruosíssima. E como aqui dentro tem muito mais H+ do que aqui fora, a tendência é que esses H+ queiram sair daqui para equilibrar o gradiente aqui fora. E nesse momento, o único local viável, o único transportador viável para eles saírem daqui e voltarem para cá é uma enzima, uma proteína de função enzimática que nós chamamos de ATP sintase. Se você usou os 2 últimos neurônios que sobraram no final desse ciclo, você vai entender que ATP é adenosina trifosfato e sintase vem de síntese. Então é esse cara aqui que vai finalmente compensar a parada. A gente só gastou ATP mais do que... Praticamente não compensou de forma nenhuma, porque a gente só veio produzindo 2 ATPs nos últimos 2 momentos da respiração. Agora é o momento que o jogo vira. Por quê? Porque ele tá aqui, né? Meio que escancarado, aberto. Meio parecendo tipo um canal de vazamento, sabe? E aí, naturalmente, passivamente, né? A natureza, isso para equilibrar os gradientes, esses H+ passam pela ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, eles provocam uma alteração no seu formato de proteína, né? Eu não vou dizer que é uma isomerização, porque não é assim que acontece. Mas quando esse H+ passa, ele meio que muda o formato da proteína, e quando ele muda esse formato, ele meio que gira uma chavinha. Essa mudança de formato gera energia suficiente para que ela consiga acoplar um ADP a um fósforo inorgânico, logo produzindo um ATP. O H+, ele não tinha função nenhuma, assim, para juntar esse ADP aqui, mas esse fósforo. Não, é tanto até que o H+ voltou para cá, ele tá aqui, ó, ele não juntou esse com esse, não foi nada disso. Foi a ATP sintase que fez isso. Então, como aqui eu tenho um pool enorme de H+, conforme ele for saindo,
essa enzima ATP sintase vai sofrendo essas alterações, vai ganhando essa energia e vai conseguindo fosforilar, que significa, né, acrescentar um fósforo inorgânico a esse ADP, que ela vai fosforilando, fosforilando, fosforilando e formando ATPs. Não é à toa que a cada 3 H+ que passam através da ATP sintase, um ATP é produzido, meus nobres. E aí, no final desse processo, a gente vai ter várias moléculas de ATP, mais ou menos entre 28 a 32, e aí sim compensa para o organismo. E de sobra, o que a gente vai ter? Porque o processo ainda não acabou, tá? Ainda não é o fim. De sobra, o que a gente vai ter é um grande pool de H+ na matriz mitocondrial. Esse pool de H+ aqui, ele pode acabar acidificando o meio. Vocês lembram quando a gente estudou patologia, né, lesão celular e tal, quando ocorre lá uma necrose, a mitocôndria acaba se rompendo, os íons H+, eles vão para o citoplasma, acidificam o meio, gera lá uma resposta enzimática, fica uma anarquia do diacho. Então, esse H+ aqui, ele não pode ficar aqui porque ele vai acidificar o meio. E aqui a gente tá trabalhando com proteína, rapaziada. Qualquer coisa que mexa no pH vai afetar todo mundo, entendeu? Não dá pra fazer isso assim. Não dá pra deixar o meio ácido e as proteínas ficam intactazinhas. Só se for no caso da pepsina, né? Lá no estômago. Mas aqui é mitocôndria, não é estômago. Então, o que vai acontecer para que esses íons H+ não acidifiquem o meio e interrompam todo esse processo organizado desde a glicólise até aqui? É simples. O que o corpo vai fazer, meus caros, é pegar esse H+ e... agora vem o plot twist. Sabe o oxigênio que a gente respira? Exatamente. Esse oxigênio que a gente respira vai receber esses íons H+ e vai formar água. Quem vai possibilitar essa união são aqueles elétrons que, uma vez que cederam toda a sua energia, têm um quantitativo menor de energia, mas é suficiente para provocar essa ligação de O2 com H+. No final, a gente tem molécula de água. Então, olha só o nó que dá na cabeça. O oxigênio que a gente respira, ele na verdade não se transforma no CO2 que a gente expira. O oxigênio, ele vira água, tá ligado? Isso é tipo mind-blowing. É isso mesmo. O oxigênio é o que nós chamamos de aceptor final. O NAD e o FAD não são aceptores? São, mas eles não são os finais, né? Porque em algum momento eles soltam aquela energia que eles estavam segurando. Mas o oxigênio não. Esse aqui é um processo irreversível. O oxigênio é o aceptor final. Olha, parece até o nome de um filme. Porque ele recebe esses elétrons aqui e graças a esses elétrons ele tem meios de fazer uma ligação química com esse H+ e forma molécula de água. Logo, eu vou reduzindo esse gradiente de H+ e eu não acidifico o meio. Rapaziada, this is absolute cinema, entendeu? Isso aqui é cinema. Isso aqui é o lucro. Isso aqui, ó, arrasta para cima para comprar o curso, porque isso aqui é muito vantajoso para produzir energia e ATP. No caso da célula, a moeda, né, o dinheiro, né? Por isso que isso aqui é importante, tá bom? E então, meus amigos, uma vez que a fosforilação oxidativa... Ah, eu esqueci de mencionar outra coisa. Eu não sei se ficou claro, mas vocês conseguem supor o porquê que o nome daquele último processo lá é fosforilação oxidativa? Fosforilação, eu estou adicionando fósforos inorgânicos para fazer ATP e oxidativa, né? Porque eu preciso de oxigênio. Uma vez que não exista oxigênio aqui, o que eu vou provocar aqui é uma interrupção completa de todo esse ciclo aqui. Porque se não tem oxigênio, esses elétrons livres aqui, eles correm o risco de se ligarem a outras espécies químicas, ou esses elétrons aqui nem chegam a sair desse último transportador. E se eles ficam retidos aqui, grudados,
mais elétrons de alta energia que estão chegando, eles vêm chegando, vão se acumulando aqui. Depois, quando aqui estiver cheio, acumula aqui. Aí vai chegando. Como aqui tá tudo cheio, aqui também tá tudo cheio, vai começando a encher esse. Aí acumula, enche esse, aí vem esse. Aí daqui a pouco tá tudo cheio de elétron. Não tem mais por onde tem uma corrente elétrica, né? Lembra da física? E isso aqui para. Isso aqui parou. Esses elétrons de alta energia se acumulam. Por quê? Porque o NADH e o FADH2, eles não liberam esses elétrons, porque aqui está tudo cheio. Logo, aumenta a concentração desses caras aqui. E esses dois caras aqui, quando estão em concentrações aumentadas, eles atuam num feedback, sinalizando as enzimas do ciclo do ácido cítrico para pararem, porque tem muito NADH e FADH2 lá na oxidação fosforilativa. Calma aí, fosforilação oxidativa, tá bom? Então, o aumento desses caras aqui atua num eixo de feedback regulando o ciclo, porque eles entendem, meu brother, tem muito NADH e FADH2 lá, não precisa estar produzindo mais aqui. Então, ele interrompe as enzimas do ciclo do ácido cítrico. Se interrompe o ciclo do ácido cítrico, aquele piruvato que está chegando lá também não faz nada com ele. Logo, o que vai acontecer? Se esse ciclo é interrompido, porque aqui eu tenho muito NAD e FADH2 cheio, né? Ainda carregando elétrons, e esses caras aqui sinalizam a essas enzimas para pararem porque lá está muito cheio, quem é que vai deixar de ser transformado em citrato? Perfeito, é a unidade acila. Só que a unidade acila, antes dela ser uma unidade acila, ela era um acetilcoenzima A. E antes de ser uma acetilcoenzima A, era um piruvato. Então, quando aquele processo todo lá da frente é interrompido, no final das contas, para o ciclo do ácido cítrico, e quem é que fica sendo produzido aqui, ó? É piruvato, meu brother. Piruvato. É o brabo. E esse piruvato aqui, ele não é legal. Entendeu? Ele não é muito legal, porque ele pode acabar sendo um intermediário importante para uma respiração anaeróbica, né? Isso pode acabar favorecendo posteriormente a produção de lactato. Olha só aqui. Esse piruvato, ele é um intermediário-chave para formar lactato. Então, quando aquele processo todo é interrompido, porque eu não tenho oxigênio para segurar esses elétrons, eu vou ocupar todos esses transportadores, logo os elétrons não vão poder vir para cá, logo eu tenho um aumento expressivo na concentração desses caras. Obrigado, motoqueiro, tamo junto, viu? Deixa o like, tomara que esteja de capacete. Quando tem um aumento da concentração desses dois caras aqui, eu acabo interrompendo as enzimas desse ciclo do ácido cítrico. Logo, isso aqui tudo para. Logo, essa unidade acila não vira citrato. Logo, essa unidade acila fica aqui acumulada. E aí, eu tenho um acúmulo de piruvato também, né? Porque tá vindo lá da glicólise. Eu tenho um monte de piruvato. Esse piruvato aqui fica acumulando. Ele não desce para ir lá virar citrato, né? Ele não vem aqui para virar citrato, porque isso aqui está interrompido. Logo, ele vai ser desviado. Para onde? Calma, pausa dramática, vai, rápido, ligeiro. Aqui, para se transformar em lactato. O lactato, ácido lático, vai sendo produzido, né, para compensar, porque a fosforilação lá não está funcionando e as células precisam de ATP. Então esse lactato vai sendo produzido, e como ele é ácido, ele acidifica o meio e vai provocando um quadro de acidose metabólica. E isso aqui não é legal. Essas são as únicas palavras que eu vou deixar. Isso aqui não é nem um pouco legal. E por que eu me prestei a todo esse papel? Bom, vocês já ouviram falar no cianeto, provavelmente, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, um tipo específico de pesticida chamado de Zyklon B,
ele tinha em sua composição cianeto, né? Ele servia para matar pragas de plantações, enfim. E foi esse composto químico, justamente rico em gás cianeto, que foi usado nas câmaras de gás em Auschwitz, Dachau, enfim, nos principais campos de concentração nazistas, né, para fazer o extermínio da população judia. E esse era o efeito mais ou menos parecido do cianeto presente nesse pesticida, Zyklon B. O cianeto, ele tem uma afinidade muito grande, tá? Por esse sistema transportador aqui. Ele se fixa nessa última proteína, a gente chama de citocromo C oxidase, e quando ele se fixa aqui, ele interrompe essa passagem dos elétrons para se ligarem ao oxigênio e formarem água. E aqui, quando interrompe isso aqui, você já sabe, o resto desse processo que eu acabei de explicar agora acontece, né? Então a pessoa vai sofrer uma asfixia química, né? Ela acaba morrendo por causa dessa interrupção aqui dessa cadeia fosforilativa. E finalmente, o grão finale. Aqui, no final desse processo, a gente tem cerca de 30 a 32 moléculas de ATP. Finalmente conseguimos compensar, finalmente isso aqui foi revertido, e aí nós temos, lindamente, finamente, a produção de adenosina trifosfato, a molécula que vai ser usada pela célula nos seus diversos processos metabólicos. E olha só que maravilhoso, isso é beleza, isso é demais.